Amém, bom dia a todos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2 até ao 7. É a leitura desta manhã. A primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 2 ao versículo 7. Bem, estamos juntos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio que nós temos nesta manhã estar aqui, Senhor, na Tua casa. Oramos, Senhor, para que Tu tenhas a Tua forma de fazer as coisas, para que Tu tenhas o Teu caminho nesta manhã, Senhor, conosco. Enquanto nós nos reunimos em torno da Palavra nesta manhã, Senhor, nós pedimos a Tua presença, nós desejamos grandemente, Senhor, que todo o desejo do coração, Senhor, e todo o pedido que Te seja feito agora seja respondido. E ao mesmo tempo, Senhor, pedimos que Tu possas, Pai, fazer grandes obras em nosso meio, que Tu possas, Senhor, inspirar-nos com a palavra, Senhor, nesta manhã, Pai, não só, Senhor, a mim, mas a cada um, Pai, daqueles que vai agora ouvir, Senhor, a pregação, que vai ouvir, Senhor, as palavras que nós queremos foram colocadas, Senhor, agora e serão reunidas nesta manhã, Senhor, por Ti, Pai, apenas. Nós, Senhor, oramos, Pai, para que Tu nos abençoes a cada um, Senhor, cada um de nós que aqui está, Pai. Possamos, Senhor, em conjunto, ser alimentados, crescer um pouco mais nessa estatura, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podem sentar. Bem, como foi dito, a próxima semana não me será possível estar aqui. Estarei na Noruega. Fui convidado por um ministro a ir falar um pouco do nosso trabalho de tradução aqui e do que está a ser feito em África, e também pregar um pouco. Eu sei que um irmão da Irlanda também estará presente e pedia as orações para a viagem e o companheirismo, que seja proveitoso, não só para eles, não só para mim, mas também para nós aqui. Eu chegarei lá na sexta-feira, às 4 da tarde, e depois julgo que haverá serviço sexta, sábado, domingo, e depois chegarei aqui na segunda-feira à noite. Amém? Pretendo levar algumas fotografias e mostrar lá algum do trabalho que nós temos feito nestes últimos anos, e eles aquilo é organizado por uma igreja pequena, 30 pessoas mais ou menos, numa localidade perto da Suécia, e é uma igreja que está bastante preocupada e interessada neste tipo de trabalho como nós fazemos, tradução para igrejas que não têm livros, esse tipo de trabalho. E eles estão principalmente interessados, pelo menos
até neste ano e no próximo ano querem estar a ajudar-nos, como o pastor disse, da forma que lhes for possível, e estão sempre interessados em receber notícias e fotografias e estes relatórios que às vezes nós mostramos aqui, destas viagens que se fazem e dos livros. Quando nós temos mais um livro, eu mando sempre um e-mail para lá, e os irmãos gostam de receber este tipo de informação e vão poder ouvir pessoalmente acerca deste tipo de trabalho com a viagem que eu fizer agora, esta semana. Pareceu-me que não é a melhor das alturas para mim, para viajar, por causa dos outros compromissos que eu tenho, mas como era uma viagem curta e o propósito me pareceu bastante digno, é sempre essa forma que eu pretendo analisar os destinos que faço, com quem é que eu vou, para onde vou e qual é o propósito dessa viagem. E pareceu-me que o propósito era bastante válido e bastante proveitoso, como disse, não só para mim, para eles, mas para nós também. E, portanto, pedi as vossas orações. O irmão da Irlanda também disse-me que este fim de semana estaria numa localidade na Inglaterra a pregar. Ele pediu oração. Para dizer isso é porque já esteve lá e noutras alturas, e se calhar é um sítio que não é fácil de pregar, não é fácil de ir. E ele pediu-me a oração e, portanto, eu passava agora esse pedido para a igreja, para que se lembrassem desse irmão, o irmão da Irlanda, que alguns de nós conhecem. Nós tivemos uma escritura bastante interessante nesta manhã. Em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vimos várias coisas que Pedro está aqui a falar: a santificação, a obediência, a presciência de Deus, a predestinação, a revelação de Jesus Cristo. São alguns dos temas que nós temos falado nos últimos tempos aqui na igreja. E eu gostaria de falar nesta manhã, mas se eu tivesse que dar um título, eu chamar-lhe aquilo que Deus nos tem preparado. E nós sabemos que nós vamos para uma terra que não terá pecado. Nós vamos para uma terra que mana leite e mel espiritual. Nós vamos para uma terra onde não haverá envelhecimento, não haverá doenças, não haverá todas essas coisas que nós temos que lutar no dia a dia contra. Não vamos ter governos de homens, não vamos ter leis de homens. E, portanto, nós sabemos que aquilo que Deus nos tem preparado é bom, e sabemos que, ao mesmo tempo, aquilo que Deus nos está a preparar para isso, aquilo que Deus já aqui está a fazer, é exatamente para nos levar lá. E, portanto, nós aqui, como seres humanos que somos, nós passamos por certas lutas e certas dificuldades e somos tentados em certos caminhos que são errados e somos levados, somos enganados a cometer certos erros. Mas nós sabemos que aquilo por que estamos a passar é para nos preparar para algo. Amém? E nós vemos claramente na Escritura que, principalmente em Apocalipse, que essa terra que está ao lado, que virá um dia, a que nós chegaremos um dia, é uma terra onde não há nada do que nós vemos aqui. Não há este tipo de civilização, não há este tipo de cosmos, não há este tipo de pressão sobre as pessoas. As pessoas estarão em comunhão, que é uma coisa que nós aqui dificilmente encontramos, porque as ideias são diferentes, as ideologias são diferentes, o espírito que guia as pessoas é diferente. Então, lembre-se, quando nós chegamos ao campo e sentimos aquela paz, é pela ausência dos espíritos que governam as pessoas. Amém? É por essa ausência dessa pressão. Lembre-se disso. E, portanto, é bom de vez em quando nós sairmos daqui e termos um tempo de separação desta pressão que está sobre nós. Mas
Aquilo que Deus nos tem preparado, nós já sabemos, é claro na Escritura, embora os nossos olhos nunca tenham tocado isso, mas nós sentimos perfeitamente e temos a firme convicção de que aquilo que a Escritura está a falar é uma promessa para nós. É uma promessa para nós aqui, hoje, neste lugar. Ao mesmo tempo, Deus está a trabalhar em nós para nos preparar para essa terra. Deus nunca faz as coisas bruscamente. Quando Deus trouxe Martinho Lutero, Deus já estava a preparar esse caminho há muito tempo. E apenas foi mais um passo. Foi um homem que viveu a sua vida e foi ensinado daquela maneira católica e ele apenas recebeu uma revelação, a justificação. E essa revelação depois foi uma obra que foi crescendo com o tempo, com os anos, e nós hoje olhamos e parece-nos uma grande reforma, uma grande revolução, mas temos que pensar que foi feito num espaço de tempo. Então as pessoas naquela altura viviam essa reforma, essa revolução, como apenas mais um passo nas suas vidas, mais uma revelação, mais um degrau no caminho delas com Deus. E ao longo da história, ao longo das eras, Deus tem feito isso. Apenas acrescentar mais um pouco. Apenas dar mais uma revelação. Lembre-se que as eras que nós chamamos, a época medieval, as eras das trevas, aquilo não começou assim. A perseguição aos cristãos já vinha de longe. Já vinha muito antes. Mas apenas estava a preparar o cenário, estava a preparar o ambiente para que depois, então, essa igreja pudesse estabelecer aquele regime de inquisição. Mas aquilo não foi brusco, não foi de um dia para o outro, agora começou a inquisição e agora vamos matar esta gente toda. Não, não. As coisas não funcionam assim. E connosco, passar-nos daqui para a outra terra também não será uma coisa brusca. Apenas será um novo passo. Apenas será uma nova revelação. E é isso que Deus está a fazer em nós. Está-nos a preparar para que nós tenhamos essa capacidade de chegar à altura de sermos transformados, sermos revelados para a outra terra. Amém? Portanto, importa-nos olhar para as coisas que estão a acontecer à nossa volta, porque Deus, com isso, está-nos a preparar para a terra que aí vem. Deus está-nos a preparar para o que aí nos está prometido já ali à frente, já ali ao virar da esquina. Amém? O profeta diz o seguinte na mensagem, Contagem Decrescente, ele diz: nós vivemos aqui, há 6 sentidos, e ele diz 5 sentidos, mas a fé faz o 6º sentido. Agora, nós vivemos aqui naquilo que nós chamamos 3 dimensões. E ele diz, acho que as 3 dimensões são a luz, o ar e ele diz o pensamento. Ele, logo a seguir, ele vai dizer que é a matéria. E essas são as 3 dimensões. Muito bem. Ele está aqui a dizer, ele diz o pensamento, ele diz, acho que está bem, há aqui algum entendido que possa dizer, então é isso, luz, matéria e tempo. Ele diz, essas são as 3 dimensões. Acho que está certo. Agora, há outra dimensão que é a 4ª dimensão, porque a ciência tem investigado e descoberto, e é o rádio. O nosso corpo consegue detectar o rádio ou a televisão através dessas ondas. No entanto, por nós está a passar a voz das pessoas. Por aqui estão a passar imagens de televisão. Mas nós não temos nada em nós, não temos forma de contactar isso por nós mesmos. É necessário um cristal, um ímã para contactar isso, para atingir, alcançar isso. Mas isso fala que existem outras dimensões, e essas são as primeiras 4. Depois, eu penso que a 5ª dimensão é quando o pecador morre, é para onde ele vai. Agora, eu penso que quando o pecador morre, ele passa desta 4ª dimensão. Repare
A primeira coisa, ele não pode ir para a presença de Deus porque é um pecador. E o seu tempo terminou aqui na terra. E o profeta diz, só para abrir um parênteses, esta quarta dimensão está perfeitamente definida pela ciência. Eu inclusive tenho uma disciplina agora na faculdade que se chama ondas eletromagnéticas. E é este tipo de ondas que o profeta está a falar, que a televisão, que o rádio usa, que o raio-x usa, essas coisas todas, as micro-ondas. E tudo isso são ondas, tudo isso são coisas invisíveis que funcionam de alguma forma e com certos instrumentos nós podemos usá-las para o nosso benefício, para fazer alguma coisa. O rádio usa para transmitir som, a televisão usa para transmitir som e imagem, o micro-ondas é usado para aquecer alguma coisa. E tudo isso é usado para comunicação ou para emitir alguma coisa. E nessa disciplina é possível ver a direção da onda, a característica dela, o comprimento que ela tem, a velocidade a que vai, e tudo isso é estudado. É possível de ver. Portanto, é uma dimensão a que nós, com certos instrumentos, temos direto contacto. Não com os nossos sentidos, e é isso que o profeta está a falar de dimensões. Com os nossos sentidos nós vemos e tocamos a matéria, a luz, é o que nos permite ver as coisas e desviar dos obstáculos. O tempo passa por nós e o nosso corpo mostra o tempo com o envelhecimento porque nós passamos. Portanto, essas dimensões é onde nós estamos, vamos lhe chamar, fechados, enclausurados neste corpo. Agora, essa quarta dimensão prova que há outras coisas para além do nosso corpo. Há outras dimensões, certo? E a nossa vida espiritual ainda toca noutras dimensões. Amém? Em relação à quinta dimensão, o profeta diz, se eu fosse tipificar para si, é como tentar ir dormir e não consegue adormecer e você está num pesadelo. Coisas terríveis, você grita, é tudo. É o estado do morto, do ímpio que morre, desse tipo de pessoa. É nesse estado em que ele fica. Ele não pode ir para a presença de Deus por ser um pecador, não pode voltar à terra porque o seu tempo acabou. E ele está preso entre estas duas coisas naquela quinta dimensão. Ele tem uma alma e não pode ir à presença de Deus porque não está coberto pelo sangue. Ele é um pecador, não consegue acordar porque o seu tempo acabou na terra. Por isso, ele está num pesadelo de tormento. Pense nisso, antes de entrar lá. Um pesadelo, gritos. Muitos de nós já tivemos pesadelos, porque é-nos dito que, por causa das duas consciências, ao subconsciente e uma primeira consciência, e nós somos apanhados lá no meio. E isso é o pesadelo. E quando o pecador morre, ele é apanhado com a sua alma entre a terra e o inferno num pesadelo. E ele está lá. Amém? E é esse tipo de panorama que um pecador, quando morre, ou quando está a morrer, está a ver. E eu já ouvi relatos de pessoas que tinham a sua fé, tinham a sua ideologia, e quando chegou o tempo da morte, e a pessoa começa a ver, uns que eram ateus de repente começam a acreditar, outros começam a pedir para lhes comprar orações e para lhes comprar esse tipo de coisas, porque acham que é isso que os vão tirar de lá. Porque eles estão a ver o tormento para onde estão a entrar. Amém? Então, este tipo de dimensões nós sabemos, é muito claro que há duas influências no mundo, a influência do Espírito Santo e a influência do maligno. E o próprio inferno, então, é uma dimensão. E exerce influência aqui na Terra. E há quem tenha contacto. Amém? E há quem seja influenciado pelo inferno aqui. Amém? E há quem seja influenciado pela dimensão de Deus. Amém? Certo? Então, esta coisa, inferno e céu, que nós chamamos o céu, é, então, também uma influência sobre este mundo onde nós vivemos. Amém? E
nós vemos que Satanás vai utilizar as suas ferramentas também para influenciar as pessoas, para influenciar quem ele puder. Então, essas dimensões que ele tiver disponíveis, ele vai usar para nos influenciar. Ele vai nos tentar influenciar com as coisas que nós vemos. Ele vai nos tentar influenciar com o tempo, pôr-nos ocupados com tudo e mais alguma coisa. Ele vai nos influenciar com a quarta dimensão. E, portanto, quando nós ligamos aqueles aparelhos da quarta dimensão, seja eles quais forem, Satanás, se puder, vai tentar entrar por aí também, vai tentar usar essa dimensão para nos influenciar de alguma forma, negativamente contra a palavra de Deus. Se ele puder, ele vai tentar. Amém? Quando nós abrimos a porta do nosso espírito a coisas que são erradas, nós estamos a abrir-nos para uma influência da quinta dimensão. Quando abrimos o nosso ser para coisas que não são de Deus. Amém? Quando abrimos o nosso espírito, quando abrimos os nossos ouvidos a coisas que não vêm de Deus. Amém? Estamos a abrir as portas a uma influência errada da quinta dimensão. Por outro lado, certas pessoas, por predestinação, têm em si a capacidade de ser influenciadas pela a dimensão de Deus. Certas pessoas aqui na Terra, de que nós, pela fé, queremos que fazemos parte, têm aquela capacidade. Por isso muita gente diz, eu nunca vi Deus, eu nunca tive experiência nenhuma, e há pessoas a quem isso é muito natural. E sempre tiveram experiências com Deus desde que eram pequenas. Porquê? Porque nelas está a capacidade de tocar a dimensão de Deus, o sobrenatural de Deus. Amém? Isso não é nada que esteja em nós, que seja adquirido, que nós vamos comprar, ou não é nada que nós, eu desejo muito ver Deus, então eu vou ver. Não é assim tão simples. Amém? É algo que tem que ser, um dom que tem que ser colocado em nós. Amém? Não é por qualquer capacidade nossa. Então, nós vemos que o cosmos à nossa volta produz em nós uma influência também. O cosmos que nos rodeia está lá para levar uns para um sítio, e Deus está aqui para nos levar para outro sítio. Amém? E pela Escritura nós temos aqui já, esta manhã já vimos, os dois destinos. Um é, terminado o nosso tempo, nós irmos diretamente à presença de Deus por estarmos cobertos pelo sangue. O outro é, não estando cobertos pelo sangue, já sabemos para onde vamos. Amém? É um lugar de instabilidade, de tormento e de pesadelo constante. Amém? E nenhum de nós deseja isso. Ninguém vai desejar isso. O problema é que as pessoas não acreditam. Como a Escritura diz, nem que os mortos ressuscitem vão acreditar nestas coisas. Amém? Lembre-se, Lázaro chegou lá e estava nesse tormento, exatamente. Estava numa instabilidade, estava num pesadelo, estava num tormento constante. E naquela altura, ele olhou e ele viu Abraão, porque naquela altura, antes de Jesus ser levado ao céu, a Bíblia diz, ele levou cativo o cativeiro. Isso significa que aqueles santos do Antigo Testamento que estavam debaixo do sangue de bodes e de bezerros, eles não estavam naquela dimensão onde estão hoje. Quando Jesus ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Aqueles santos ressuscitam, foram vistos em Jerusalém por muitos, e depois foram com Jesus para essa dimensão onde eles lá estão, onde o profeta foi para além da cortina do templo. Amém? Mas naquela altura, não. Havia um abismo. Então, eles estavam naquela posição, os santos, com Abraão, estavam lá naquela posição. E, pelo que a Bíblia mostra, parece até que eles ainda estavam com aquela imagem que tinham na terra. Porque, se lembram na história da pitonisa de Endor, ela chamou Samuel e a Bíblia mostra que ele ainda era o mesmo Samuel que era aqui na terra. Ainda tinha o mesmo aspecto, Saul reconheceu imediatamente.
Então, a partir de Jesus Cristo, já não é mais possível chamar esse tipo de coisas aos santos. Os santos estão naquela dimensão que só pelo sangue conseguem ir lá, os santos depois de morrer, e só vai lá quem está realmente predestinado para isso, amém? Agora, temos então, ficou esta dimensão aqui, a quinta dimensão, onde quem morre e não está coberto pelo sangue, vai. Amém? Ora, nós vemos que o cosmos à nossa volta cria, então, este tipo de influências. Amém? E nós, ao longo da nossa vida, vamos abrindo as portas a umas coisas e vamos fechando as portas para outras coisas. Amém? E é esse tipo de influência que nós vamos tendo que vai destinar, vai nos levar para ou um destino ou outro. Amém? Como falávamos da outra vez, há dois caminhos, como falávamos a semana passada. Mas aquilo que Deus nos tem preparado para nós, está claro na Bíblia qual é. Amém? Lembre-se, o profeta foi além da cortina do tempo, ele viu aquele local, mas Deus tem mesmo um novo céu e uma nova terra para nós. Deus tem mesmo um reino milenar aqui na terra mesmo. A única coisa é que Deus, e nós vamos ver isso hoje com a santificação, é que a única coisa é que Deus não pode tocar nada imundo. Deus não pode habitar nada imundo. Então Deus não pode já aqui colocar-se aqui na terra e fazer um reino. Deus escolhia uma terra e punha lá o seu reino. Não, Deus não pode fazer isso. Deus tem que purificar a terra primeiro. Deus não pode pôr aí uma ilha e levar-nos para lá. E o resto do mundo continuar a destruir-se. Não, e a viver em pecado. Deus tem que completamente purificar este lugar antes de se poder pôr os pés aqui com os santos. Amém? Na mensagem Nomes Blasfemos, o profeta fala algumas coisas que são importantes para nós. O profeta diz: é isso que é necessário para se tornar um servo de Cristo. Cristo constrói a sua igreja em 7 eras da igreja. A sua noiva, uma pessoa, uma mulher, igreja. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Uns desta era, uns daquela era, uns da outra era, e todos juntos formam-na como uma pirâmide. Ou seja, provavelmente muitos na primeira era, menos na segunda, não é? Vai formando-os numa pirâmide. Deus faz-se perfeito em 3. E 7 é o número da adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado. Agora, aperfeiçoado e completado. Completo. Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira foi no céu, chamado Zodíaco. Agora, se não conhecer o livro de Jó, esqueça. Porque é Jó quem explica isto. Como é que ele olhava para o céu e dava nomes àquelas coisas no céu. E repare, no Zodíaco, como é que começou? A primeira coisa no Zodíaco é Virgem. A última é Leo, Leão. A primeira, vinda de Cristo pela Virgem. A segunda, vinda, Leão. O leão da tribo de Judá. Depois, Enoque completou no seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. Claro que nós não temos tempo para fundamentar isto e mostrar como é que aquela pirâmide foi construída e tinha as suas antecâmaras e assim por diante. Fala diretamente do tempo do fim agora. E o profeta fala mais em detalhe sobre isto no futuro lar. Ele explica os degraus que a pirâmide tem e as câmaras e antecâmaras. E eles não sabem como é que aquilo foi construído, não entendem. Conseguem, até uma lâmina passa por entre as pedras onde o betume devia estar e não há betume. Está perfeito, colocado ali perfeitamente. Parece que foi cortado a laser. Então, é isso que acontece quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há nada ali no meio, não há betume colocado ali no meio. Agora, aqui repare nestas coisas que Pedro, versículo 6 e 7, fala. E Pedro, versículo 6 e 7, é fé, virtude, conhecimento, temperança.
paciência, piedade, amor fraternal. É isso, o profeta pregou esta mensagem depois de pregar a estatura de varão perfeito. Portanto, a igreja estava com estas ideias frescas. Ele diz, depois destas coisas, pela sua fé, ele diz, isso é em primeiro lugar. Agora, eu digo que as pessoas afirmam ter estas virtudes sem sequer nascerem de novo. E eu creio que fiz uma afirmação um bocado rude e disse que é como um pássaro preto a tentar pôr penas de pavão e a fazer-se um pavão. Não pode fazer isso. Tem de ter penas naturais que cresçam. O interior dele tem de emitir, tem de extrair estas penas para fora. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. Eu não digo que a mulher seja uma mulher má, que ela seja uma dessas mulheres da rua ou alguma coisa assim. Não é essa a minha atitude. Mas é isto. Quando ela coloca tanto artificial no exterior, mostra que há muito artificial no interior. Vê? Onde devia estar cheio de Cristo. Porque o exterior sempre expressa, sempre mostra o que está no interior. Agora, repare, se ela não tem unhas e quer ter unhas, isso não tem nada a ver. Se ela não tem dentes e precisa de dentes, se não tem um braço e precisa de um braço, se não tem cabelo e precisa de algum cabelo, se não tem estas coisas, isso é diferente. Mas quando você tira os seus dentes bons porque não são brilhantes como deviam ser, já está a fazer errado. Se você quer ter cabelo ruivo, se você tem cabelo ruivo e quer ter preto, e vai e pinta-o de preto, só porque lhe apetece, você já está a fazer errado. Sim, eu penso isto. Mas não há escritura para isso. A única escritura é acerca de cortar o cabelo. Não há escritura, aí acerca disso há bastante escritura. Então estamos a falar aqui sobre a santificação, o processo da santificação, aquelas coisas que vêm a seguir a Deus ter feito uma obra no nosso interior. Amém? Portanto, quando as pessoas diziam, ao irmão Branham, eu primeiro vou parar de fumar e depois vou-me batizar, ou eu primeiro vou parar de beber e depois vou-me batizar. O profeta diz, estão a pôr o carro à frente dos bois. Amém? Primeiro há que encontrar no interior, ver realmente a obra de Deus a ser feita. Amém? E isso expressa-se com o batismo na água, que é mostrar aquilo que já está a ser feito. Depois, há um processo de santificação. Amém? Glória a Deus. Tem de haver coisas, válvulas, pontas, parafusos, ligações e tudo para fazer um automóvel. E quando você fala do batismo do Espírito Santo, há muita coisa aí. Há muito aí. E aqui está o que eu penso que Deus está a provar que o Espírito Santo está aqui. Com aquelas virtudes, fé, virtude, conhecimento, temperança. Também. Agora, a partir disto, depois, traz-se nestas 7 eras da igreja. Deus está a construir em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Através da era de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Uma era da igreja em que Jesus disse, se o noivo vier primeiro, olhai, ou se ele vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas estas virgens acordaram. Elas acordaram, as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Foi a 7ª era que quando ele veio e acordou essas virgens que estavam adormecidas, isso leva-as de volta aqui, veja, porque nisto, ao longo dos anos, ao longo das eras, ele tem construído uma noiva, nasceu uma noiva, foi gerada uma noiva na terra para Cristo. E da mesma forma que ele gera esta noiva, ele tem gerado também indivíduos. Agora, estas coisas aqui têm absolutamente de estar no cristão antes do Espírito Santo os selar, antes disto vir no topo e fazer uma união completa. Aquela pedra de topo que é o amor divino. Amém? E o Espírito Santo liga então, quando o profeta pregou a estatura do varão perfeito, depois de todas essas virtudes, o Espírito Santo ligava a pedra de topo ao resto da pirâmide.
E o profeta agora fala de um sonho que é importante para nós entender. Agora, o sonho da irmã, ela estava preocupada se ela teria o Espírito Santo ou não. E ela nunca conseguiu entender até quase um ano, até que esta mensagem foi dada, a estatura do varão perfeito. Então, enquanto eu estava a ensinar, veio tudo a ela. Ela estava a andar num chão, antes ela sonhou e estava, quando ela sonhou, estava assim a apertar as mãos e a pensar: Senhor, será que eu tenho o Espírito Santo? E eu creio, diz o profeta, em todas estas coisas, essas virtudes, falar em línguas, clamar, essas demonstrações, eu creio em tudo isso. Mas se está lá sem isto, sem o Espírito Santo, está algo errado. Vê? Você tem apenas uma concha por fora, apenas uma representação. Amém? E com a santificação é igual, as pessoas podem colocar esta concha por fora, mas se estão a encher isto por fora, sem ter o interior, é igual, é apenas uma personificação de algo que não está representado no interior. E ela sonhou que estava lá em cima numa montanha. Ela sonhou que tinha uma caixa de pedra, como uma estrutura no topo desta montanha. E o seu marido estava atrás dela. E ela viu um homem grande ali, com roupas de trabalho, com as mangas arregaçadas, e estava a jorrar para lá a mais pura água que ela já viu, e estava a entrar nesta caixa de pedra que estava no topo da montanha. E a caixa de pedra não conseguiu reter a água toda, e ela começou a sair para fora, e então borbulhava e tirava todo o lixo e todos os paus que havia por ali, e então a borbulhar e ia ao longo da montanha. E a água passou pelos pés dela, e ela estava lá no meio daquela coisa, mas aquelas coisas, aqueles paus, aquele lixo, não se ligavam a ela. E depois ela perguntou porquê que a caixa, ela começou a perguntar-se porquê que aquela caixa não retinha aquela água. E o homem disse: isso não é água, é o Espírito Santo. E disse: nada o vai reter. Bem? Disse. Depois ele voltou para trás e foi buscar um grande, outro balde grande, e estava cheio de mel. E derramou o mel ali e disse: agora a caixa vai reter isto, aquele mel. E ela pensou que a caixa de pedra, aquela caixa de pedra, ia rebentar e derramar o mel, mas não, conseguiu reter lá o mel. E ficou todo junto, e ficou lá o mel dentro da caixa. E ela voltou-se e desceu a montanha, voltou para trás e veio e desceu a montanha. E ela parou no fundo da montanha e olhou para trás. E ela viu cinco rios desta água pura e cristalina, que não estava contaminada pelas coisas por onde ela passou, continuava pura e limpa a vir. Amém? E depois abrandou. E depois quase que desapareceu. E ela perguntou-se, porquê que nem sequer chegava ao fundo da montanha 5 rios? E ela então acordou. E o profeta diz: agora aqui está a interpretação. Ela estava preocupada com o Espírito Santo. Agora, da mesma forma que ela viu aquela caixa no topo da montanha de pedra, a caixa de pedra é a confissão, a rocha da confissão. Amém? A mesma rocha de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A confissão de que Jesus é o Cristo. Agora, ao longo das eras, eles receberam o Espírito Santo, mas não, diz o profeta, não na medida que o têm agora. Amém? Porque é uma restauração do início. Lembre-se que a primeira era devia ser tão forte e tão poderosa que eles até pensavam que o rapto ia ser logo. Amém? Mas depois Pedro chama a atenção: cuidado,
cuidado, há aqueles que dizem, desde o início, desde os pais até agora nada aconteceu. Cuidado, virá esse tempo. Mas Paulo diz, antes disso, tem de vir aquele enganador, tem de vir aquela desolação. Amém? Mas aquela primeira era devia ser tão poderosa que com tanta gente, a Bíblia diz, num dia 3.000 juntaram-se, e devia ser tão poderosa que as pessoas até pensavam que o rapto iria acontecer naquela altura. O profeta diz, este tabernáculo, aquela igreja, não é o tabernáculo do Espírito Santo, não existe tal coisa. Os indivíduos que vêm a esta igreja são os tabernáculos do Espírito Santo. Amém? São eles os tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não é a igreja, o grupo, não é isso. Por isso, esgota-se. Mas então, este homem que estava a derramar a água, o mensageiro à igreja, estava a derramar a mensagem na igreja, mas o que é que a água estava a fazer? A água estava a tirar o lixo que estava lá. Amém? Estava a tirar isso. É isso que o Espírito Santo faz. Borbulha e tira estas coisas, este lixo, estes ramos que estavam por lá, até ficar limpo. Agora, o mel representa o amor fraternal, a bondade fraternal entre os irmãos, que é esta era. E eu acabei de vos dizer do amor fraternal, a era em que nós estamos a viver agora. Amém? Agora, esta água gloriosa que estava a jorrar da colina em cinco rios, agora 5 é o número da graça. E cada uma destas eras teve de ter aquela rocha, aquela caixa de rocha que é a mesma confissão. Amém? Todas aquelas eras tiveram de ter a mesma confissão, porque Deus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então todas aquelas pedras todas aquelas eras tiveram de ter a mesma confissão de que Jesus é o Cristo. Amém? O profeta chega a dizer, mas então aquelas pessoas do tempo de Lutero então não estavam certas, e o profeta diz, era a medida que elas tinham de verdade. Amém? Era a medida que elas tinham. A nossa irmã tinha os pés molhados quando ela chegou ao fundo. Deus aceitou isso. A base, o fundamento dela. Amém? A confissão dela. Deus tinha aceito isso. Aqui está o que está errado com o tabernáculo Branham, com a igreja do profeta. Vê? Há dois tipos diferentes de fé. Há dois tipos diferentes de virtude. Como eu disse no outro dia. 2 tipos diferentes de conhecimento. 2 tipos de temperança. Um pensa que é apenas proibição. Não é esse tipo de temperança que Deus está a falar. Amém? Aquele tipo de paciência, porque a Bíblia obriga a ter a paciência. Aquele tipo de fé, porque a Bíblia diz que é preciso ter fé. Aquele tipo de amor fraternal só porque a Bíblia diz que é preciso ter. Não é esse tipo de fé. Não é esse tipo pela proibição. Isso é ímpio. Esse temperamento incontrolável que você tem e as coisas que tem, a paciência assim por diante. Há muita gente que finge que tem isso. Ou há uma fé que é dada naturalmente, há uma virtude que é dada naturalmente, há uma temperança que é dada naturalmente, e todas estas coisas são dadas naturalmente. Amém? E a maior parte da nossa fé é fé mental, intelectual. Por ouvir a palavra, leva-nos a um reconhecimento mental de Deus. E o profeta diz, o problema é esse. Mas, se isto vem de cima, irmão, se chegar a isto, então há uma fé santa, espiritual. Amém? Então, o que é que a fé faz? Apenas reconhece a palavra. Amém? Então, todas estas coisas que nós podemos ter naturalmente, o que é preciso é que venha de cima o Espírito que vivifica aquilo. Amém? E se o nosso fundamento for certo, se a nossa confissão for correta, então nós estamos automaticamente ligados a essa pirâmide. Amém? Mas os 5 rios que viu a descer aqui ligam tudo isto. Amém? Ligam todas estas coisas. Amém?
Foi o Espírito Santo que fez a era de Éfeso. Foi o Espírito Santo que gerou a igreja de Esmirna. É o Espírito Santo que está a construir essa noiva, o eleito que foi tirado dos sistemas de organização ao longo das eras. Assim. Amém? É o Espírito Santo que pega na nossa confissão, sendo a mesma confissão, pega na nossa natureza e junta e cola e vulcaniza, como o profeta diz, na estatura do varão perfeito. Liga aquelas coisas, amém? Aquelas naturezas, aquelas virtudes juntas. E agora, como nos indivíduos, estas virtudes e assim, o nosso conhecimento, a nossa temperança, são acrescentadas à nossa fé. Depois, quando a pedra do topo vem, o Espírito Santo cimenta aquilo. Amém? Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que há tão pouco hoje. Amém? Mas também é normal, porque estamos na última parte, onde está tão aguçado, onde está tão afiado, que visto de longe, até parece que a pedra do topo já lá está. Mas quando chegamos mais perto, nós vemos que o Espírito Santo está lá para colar a pedra de topo que ainda falta. Amém? E é isto que Deus nos tem preparado. É, pegando na nossa confissão, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? E Ele liga-nos então a o que é esta pirâmide? São os santos. Amém? O que é esta pirâmide? É a noiva. Amém? O que é isto? O que é sermos ligados nesta pirâmide? É o novo nascimento. Amém? E com o novo nascimento, aquela pirâmide está já coberta com o Espírito Santo. E o que é que acontece? A pedra de topo pode então colar-se à pirâmide. Amém? O profeta diz no único lugar de adoração provido por Deus, que Ele está a orar, possamos ser encontrados nele, Senhor, o único lugar provido. E Ele é o sacrifício. Nós trazemos esse sacrifício, aquilo que temos ouvido. Jesus Cristo, à casa de Deus, pelo batismo do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo. E aí o nosso sacrifício é aceite e nós somos trazidos à família. Está a ver? A mesma coisa? A mesma coisa que o sonho, a mesma coisa que a estatura do varão perfeito. Nós somos trazidos à família, porque apesar de perdidos no mundo, fomos ordenados como filhos e filhas de Deus antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai. Oh, como é que alguém podia virar as costas a uma coisa destas quando encontraram a verdade? Que Deus os selecionou do mundo. Amém? Que Deus nos predestinou no meio de toda a imensidão do mundo para que nós, pela nossa confissão, fôssemos ligados a esta família. Amém? Fôssemos feitos esta família. Houve milhões que se perderam no dia em que eu fui salvo, diz o profeta. Milhões que se perderam no dia em que eu fui salvo. Amém? E agora, voltando à Escritura, voltando a 1 Pedro, lembre-se que o nosso tema é aquilo que Deus nos tem preparado. Nós já sabemos, é claro, e aquilo que Deus nos está a fazer passar. Aquilo que Deus já hoje nos está a fazer passar para nos preparar. Pedro dizia eleitos, ele está a falar aos santos, ele dizia eleitos segundo o quê? A presciência de Deus, amém? A predestinação. E ele diz a seguir, em santificação do Espírito. Por outras palavras, nessa preparação do Espírito, no Espírito, para o Espírito, para que a pedra venha, certo? Em santificação, para o que é obediência, amém? Para as virtudes, fé, paciência, temperança, em obediência para as virtudes do interior para o exterior e não algo que nós imitamos ou colamos aquelas penas que colamos, que o pavão, que o corvo põe nele, de pavão, tentar fazer-se, sendo lobo, tentar pôr uma aparência de cordeiro.
e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Amém? Para que se nós hoje já tivéssemos, o nosso tempo já estivesse acabado, o sangue está em nós. E nós sabíamos exatamente para onde iríamos. Amém? Graça e paz multiplicadas, diz Pedro. E ele depois continua a falar, pela misericórdia, ele nos gerou de novo, novo nascimento. Amém? Para quê? Para que a esperança da ressurreição de Jesus Cristo esteja em nós. Por outras palavras, aquilo que nos tira deste corpo e nos leva para lá. Herança que ninguém pode tirar. Amém? Aquilo para o qual Deus nos preparou. Lembre-se, no Monte da Transfiguração, quem foram os que estavam lá? Amém? Moisés, Elias, Jesus Cristo. E os apóstolos tiveram a experiência daquilo que vai acontecer no arrebatamento. Amém? Jesus, o seu corpo transfigurou-se, glorificou-se, e eles viram ali Moisés, as testemunhas, aqueles que estavam mortos e ressuscitaram para o rapto, e Elias, aqueles que não passaram pela morte e foram arrebatados. Amém? E é para isso que Deus nos está a preparar. E é isso que Pedro esteve aqui a dizer naquela escritura. É necessário que sejais contristados com várias tentações. Amém? É necessário nós passarmos por isso. Amém? É aí que Deus nos prepara. É aí que Deus nos prepara para aquilo que Ele já tem guardado para nós. Amém? Pedro diz, mediante a vossa fé, mediante a vossa base, mediante a vossa confissão, amém? Que é aquela coisa que Deus viu ao longo das eras e Deus aceitou ao longo das eras, o fundamento, os pés no sonho que estavam molhados por aquela água, Deus aceitou aquela confissão, amém? Mediante a fé, estáis guardados na virtude para a salvação. Amém? E essa salvação está prestes a revelar-se no último tempo, no tempo do fim, no tempo em que nós estamos a viver. Como aqueles que ao longo daquelas eras tiveram essa caixa de pedra, essa rocha da confissão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Deus vai no último tempo reconhecer que realmente eles tinham a confissão que foi aceita. Amém? E Pedro termina no versículo 7, ele diz, para que a vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro, que é provado no fogo, amém? Se ache depois em louvor e honra e glória na revelação. A vossa fé, que tem de ser provada como o ouro é provado, para que fique puro, para que fique imaculado, para que fique santo. Amém? E é isso que Deus nos está a fazer passar. Porquê? Porque o que Deus tem lá preparado é santo. Então, aqueles que vão para lá têm também de ser santos. Em João, no capítulo 20, não precisa de abrir, versículo 21 e 22, disse-lhe Jesus, paz seja convosco. Ele está a falar para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isto é lá, já depois da ressurreição. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém? E aqui nasce a igreja, verdadeiramente. Como Deus no princípio soprou em Adão o sopro da vida e ele foi feito alma vivente. Amém? Da mesma forma, Jesus disse, como o Pai me enviou, eu agora vos envio a vós. E Ele assoprou sobre eles. E o que é que aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo. Amém? E para Deus, aí está uma alma vivente. O profeta diz, agora,
Aqui, as testemunhas de Jeová, no livro deles, dizem que o ar que você respira é a alma. Ele diz, agora, isso não pode estar certo. O ar que você respira não é a alma. Se fosse, você respirava um tipo de alma aqui e depois respirava outro tipo de alma ali. Veja onde é que você estaria. Agora, o ar é o vento, e o vento é o que você respira nas suas narinas. Agora eles pegam na Escritura, e Deus soprou o sopro nas narinas e ele tornou-se uma alma vivente. Agora, quero perguntar-lhe uma coisa, se ele fosse um homem, que tipo de ar é que ele estava a respirar antes de Deus respirar este sopro da vida nele? Vê? Que tipo de ar, que tipo de sopro? Ele era um homem vivo, a respirar, um homem. Bem, então, se foi assim, então todo o animal é uma alma vivente. Porque eles respiram alma humana. E a nossa alma, e tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido. O sacrifício animal seria suficiente. Portanto, irmão, esse argumento não me prevalece, não serve. Amém? Então, pegando naquela Escritura, ainda esta semana surgiu uma questão lá em casa, porque a nossa Bíblia diz que Deus fez o réptil alma vivente e Deus fez os animais do campo almas viventes. E isso leva à doutrina de Jeová, amém? De que o que nós respiramos é a alma, amém? Mas está errado. E o profeta está aqui a explicar que realmente quando Deus sopra nas narinas, amém? Deus está, no natural, está a dar vida ao ser humano, está-lhe a dar uma alma, e isso tem que ter um cabimento espiritual, e no espiritual é exatamente o que Jesus fez. Lá, soprou-lhes e disse, recebei o Espírito Santo. Amém? E nós sabemos que para Deus aí nasceu verdadeiramente a Igreja. Amém? João capítulo 3 fala de Nicodemos. E nós conhecemos esta história, eu não vou voltar a ler tudo. Ele diz, como é que eu posso nascer de novo se já sou um homem velho, se vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, como é que pode ser isso? Jesus disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como é que vou falar das espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E diz o profeta, agora explique-me isto. Difícil explicar este versículo, mas o profeta diz. Agora, ele disse, nenhum homem desceu do céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. E uma senhora perguntou-me uma vez, colocou-me esta pergunta. Responda-me, a quem é que Jesus orou no jardim do Getsemane? E eu disse, diz o profeta, eu respondi, de quem é que ele estava a falar quando ele disse, nenhum homem subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui está ele. Ele está aqui, numa casa, a falar com Nicodemos, e ele diz, eu estou no céu. Amém? Capte isto. Amém? Eu estou no céu. Por outras palavras, ele está a dizer que aquele tipo de espírito que ele tinha, já o colocava diretamente no céu. Amém? Por outras palavras, Nicodemos estava a ter, ali perante ele, estava a provar do céu. E o que é que ele disse? Não entendo. Não sei o que é. Amém? E Jesus está a dizer, quer dizer, eu aqui, na carne, estou-vos a mostrar o céu, então como é que podem ir lá espiritualmente depois? Como é que vão poder chegar lá, se já aqui, como Abraão falou para aquele rico, nem que os mortos ressuscitem. Amém? Vão conseguir ver. E aqui está. A nossa espiritualidade, vamos chamar assim, a nossa vida espiritual tem a capacidade
pelo Espírito de Deus, de nos colocar já no céu. Amém? Aquilo que está à nossa volta, aquela influência que está à nossa volta, tem a capacidade de nos colocar já no céu. Agora você pergunta, mas isto está de acordo com a Escritura? Mas isso faz sentido? Então nós estamos aqui presos nestas dimensões. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. A Bíblia diz que os anjos estão à nossa volta. Amém? Os anjos se acampam ao nosso lado. O problema é que as pessoas estão presas aos olhos, àquilo que veem, àquilo que ouvem, àquilo que tocam. Amém? Mas a Bíblia nos proíbe dessas coisas. Por outras palavras, a Bíblia não nos proíbe, mas a Bíblia diz-nos para olhar para as espirituais em primeiro lugar, para colocá-las em primeiro lugar, para ter mais cuidado com aquilo que nós vemos, para ter mais cuidado com as palavras, com o que sai da boca, disse Jesus, do que o natural que entra pela boca, que não é isso que contamina o homem. Amém? E a nossa santificação pode chegar a um ponto em que nos coloca já no céu enquanto nós ainda estamos aqui. Amém? O rapto não significa que nós vamos a voar pelo ar. O rapto apenas significa, é isso que a Bíblia diz, que os nossos corpos são transformados. Amém? E nós simplesmente entramos em contacto com uma dimensão que já está aqui. Amém? Mas a única coisa é que a nossa carne se reveste de imortalidade. Ora, a imortalidade não existe aqui, nestas dimensões. Amém? O tempo não permite. Este género de matéria não o permite. Esta velocidade não o permite. Amém? Mas, houve um cientista uma vez que explicou que se for a uma velocidade demasiado elevada, que ninguém consegue atingir, a velocidade da luz e assim, o tempo anda de forma diferente. Amém? Isso é chamado relatividade. Amém? Isso é uma teoria. Mas nós sabemos pela Escritura, isso é perfeitamente possível. Amém? Porque Deus olha lá de cima e como Ele está a uma velocidade tal, é por isso que Ele consegue controlar tudo muito facilmente. Porque isto anda muito devagar para Ele. Amém? Porque Ele está lá em cima a uma velocidade diferente. Amém? Isto anda tudo muito devagar. É por isso que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus. Amém? O rapto não significa que nós vamos pegar umas asas e levantar voo para cima. Não é isso. Senão o céu era nas nuvens. Amém? E eles já foram lá acima e não está lá céu nenhum. Amém? O que significa é que, como a Escritura diz, os nossos corpos são transformados e nós entramos diretamente em contacto com uma dimensão que está aqui, mas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Amém? Vamos abrir em Hebreus, no capítulo 12, é logo atrás, umas páginas atrás de 1 Pedro. Capítulo 12, versículo 14. Amém? Segui a paz com todos e a santificação. Amém? Está a ver a importância que a Escritura coloca na santificação? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Esta é a importância que Deus coloca na santificação. Hoje em dia, no meio da mensagem, há pessoas que acham que é apenas um código de vestuário. Mas não é isso. Santificação vai muito para além disso. Amém? Não é uma indumentária, não é vestir-se de certa maneira, não é não fazer certas coisas. Santificação vai muito para além disso. Santificação é um processo na nossa alma, no nosso interior, que o próprio Deus toma ao seu encargo. Amém? A santificação é o que nos permite ter a presença de Deus. Quando Deus está a falar de Laodiceia, diz, rico sou, enriquecido estou, dizes que nada tens falta e não vês que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não é?
E nós sabemos que isso está ligado com a era em que nós estamos a viver. Agora, imagina alguém andar nu por querer. Há quem anda aí fora porque querem. Andam nus, especialmente no verão, porque querem. Ora, se nós olharmos para a Escritura, quem é que anda nu na Escritura? Legião. Amém? Legião era o que andava nu. Amém? Andava nu porque tinha nele uma legião de demónios. Então, quem anda aí fora nu, provavelmente tem uma legião de demónios. Ok? É isso. Temos que ver o que a Bíblia diz. Dar nomes às coisas. Andar nu porque quer, é isso. Andar nu sem saber, também é outra coisa. Que é a Laodiceia. Amém? Andam nus, espiritualmente, julgando estar revestidos da veste da justiça de Deus. Mas isso só é dado, diz a Bíblia, essa veste, aos santos, aos santificados. Amém? Os santos são aqueles que já passaram pela santificação. Amém? Aqueles que já se limparam no interior e no exterior. Amém? O profeta diz na mensagem Rainha de Saba: se você diz que é salvo e continua a viver pelas coisas do mundo, os seus frutos provam que você não é salvo. E eu creio em santidade. Mas se você apenas se veste como uma pessoa santa ou age como uma pessoa santa, isso não faz de si uma pessoa santa. Você está a fabricar isso. Mas se o Espírito dentro de si o faz viver dessa forma, então você sabe que está bem. É assim que você se pode julgar a si, a ver se está certo ou se está errado. É se algo dentro de si o faz viver assim. Mas se algo dentro de si o faz viver ao contrário, não importa as roupas que vista, não importa os vestidos que põe ou as saias compridas que tenha. Amém? Não importa. O que importa é se o Espírito que está dentro de si o faz viver isso. Amém? No som incerto, o profeta diz: eu estou aqui como um pregador do Evangelho para lhe dizer o que é verdade. Depois você faz o que quiser. Depois, quando você vai fazer essas coisas, você vai começar a pensar: se esta mulher pode, ela tem boa reputação, vai à igreja, porque é que eu não posso? Isso é raciocínio, quando a sua alma lhe diz que está errado. Quando a sua alma lhe diz, pela condenação que a palavra traz, a alma começa-lhe a dizer, que as pessoas gostam de chamar a consciência, começa-lhe a dizer o que é que está errado. E começa-lhe a dizer o que está certo. Porque Deus é assim. Deus não diz que está errado, Deus não condena o pecado sem dizer o que é que está certo fazer. Amém? Deus funciona assim. Deus condena o erro dizendo como é que se faz. Deus condenou Caim dizendo-lhe como é que era certo. Amém? É sempre assim que Deus faz. Deus cobriu as mulheres e os homens no jardim do Éden, não os despiu. Amém? Isto é um exemplo. Porque 1 Timóteo diz: as mulheres se ativem traje honesto. Amém? Depois o profeta fala que houve uma menina que lhe veio perguntar: porquê é que não se pode usar uma saia? Acha que se pode usar uma saia daquelas que mostra a roupa interior, assim meias transparentes? E ele diz: o que é que faz uma mulher querer mostrar as roupas interiores a um homem qualquer? O que é que uma cristã tem a ver com isso? Consegue imaginar uma cristã a mostrar a roupa interior a um homem? Que tipo de espírito é que produz esse tipo de coisas? 1 Coríntios diz: antes eu subjugo o meu corpo, mortifico o meu corpo, reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo, para a aprovação, mortificava o seu corpo. Amém? E é isso que nós temos de fazer. Porquê que acha que é tão difícil orar? Quando se dobra o seu joelho, passado 2 minutos, a sua mente já está no sítio. Se começa a orar, passado
pouco tempo, a sua mente já está a ser infiltrada com outras coisas. Porquê que acha? Nunca foi fácil orar. Não pense, nunca foi fácil. Nunca foi fácil fazer isso. É preciso mortificar a carne para se conseguir fazer isso. Amém? O profeta diz: Jesus veio para lavar, na revelação de Jesus Cristo, lavar e purificar, para santificar uma igreja, para que Ele possa vir e habitar nela com o seu próprio sangue. Foi dado o seu próprio sangue, nascido de Deus. Lembre-se, Deus colocou, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e colocou lá tanto o óvulo como o espermatozoide. Não tem nada de Maria ali. O próprio sangue nascido de Deus. A Bíblia diz que Cristo na cruz verteu o próprio sangue de Deus, para que Ele pudesse purificar-nos do nosso nascimento sexual e dar-nos um vaso santificado em que Ele pudesse vir habitar. Amém? A única coisa que a santificação nos faz, que estas coisas que a Bíblia fala de cabelos, de roupas, de não fazer isto, não fazer aquilo, é apenas Deus a vir, a trabalhar no nosso interior e no nosso exterior, apenas a lavar para que Ele possa vir habitar. Amém? Porquê? Porque Deus tem-nos preparado para algo que aí vem. Amém? Deus preparou-nos, chamou-nos para um caminho, porque Ele quer que nós, cada um de nós, vá para aquela terra. E Ele tem-nos na família dEle. Amém? Então Ele quer que cada um de nós chegue lá e vá habitar com Ele. Ele não vai perder nenhum dos seus filhos. Amém? E agora a única coisa que Ele quer fazer é levar-nos a estarmos cada vez mais limpos. Porquê? Porque sem santidade, sem santificação, ninguém vê a Deus. Amém? Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, também sou santo. E é isso que Ele quer. É limpar-nos, limpar o nosso corpo, limpar o nosso interior, para Ele poder habitar. Amém? Porque o que Ele vai fazer na terra, Ele já fez em nós. Limpar, extirpar completamente o pecado, cobrir-nos do seu sangue, para Ele poder lá habitar. Amém? Ficar de pé, podem vir os músicos. Amém? Vamos cantar Eu Quero Ser, Senhor Amado, um vaso novo. Eu não me lembro da página dessa, mas acho que era 40 e tal, não é? É? 37. Amém? Lembre-se dos pedidos de oração que foram colocados aqui. Não se esqueça. Lembre-se também que na próxima semana não estarei aqui, mas levarei saudações da congregação. Queria apenas reter este pensamento que aquilo que a Bíblia coloca aqui, e o profeta veio chamar a nossa atenção porque Hollywood estava a fazer a igreja perder tudo isso, é que isto não é apenas uma indumentária, não é apenas um traje, ou um código de vestuário. Não é isso, porque os árabes têm isso, os chineses têm isso. Não é isso que nos leva mais perto de Deus. O que nos leva mais perto de Deus é aquilo que o profeta estava a dizer, a alma. A alma, então, é nós verificarmos se a nossa alma nos está a clamar por Deus ou não. Amém?
Porque nós podemos ter o cabelo comprido e ter as saias compridas e não fumar, e os homens não beberem e não irem às discotecas. Isso é tudo muito bom. Amém? Mas o que importa, isso pode ser tudo falso. E nós estamos cheios de exemplos ao longo da nossa vida cristã de pessoas que se mascaravam dessas coisas. Se mascaravam de santos e não passavam de lobos. Amém? A nossa experiência mostra-nos isso. Nós sabemos que isso não é isso que nos leva ao céu, não é isso que nos põe naquela terra, além do rio, amém? Mas é nós também vermos o que é que a nossa alma está a dizer. E, no fundo, o que nós queremos é fazer o que a Bíblia diz. Fazer o que a palavra diz. E se a palavra diz para nós fazermos assim e vestirmos essa maneira honesta, e a Bíblia diz que o homem veste-se de uma maneira e a mulher veste-se de outra, quer dizer, e se nós mantivermos isso nas nossas vidas, nós podemos ter a certeza que não é por aí que Deus não nos visita. Amém? Não vamos falhar no que é básico. Amém? Não é por aí que Deus se vai desagradar de nós. Amém? Tenhamos essa certeza. Não é pelas coisas que nós vemos ou ouvimos ou lemos ou os sítios onde vamos que Deus se vai desagradar de nós. Amém? Vamos ter essa certeza nas nossas vidas.